amém. Olha, tem alguém que jantou. Boa noite, povo de Deus. Então, vocês estão na Semana Jovem. A Semana Jovem nos lembra que a igreja, ela é chamada a uma renovação, né? Mas toda renovação, ela tem sempre alguns problemas, toda renovação encontra sempre alguns obstáculos, encontra sempre algumas dificuldades. Nós vamos ouvir aqui um trecho da primeira carta de São Paulo a Timóteo. E São Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. Quando São Paulo escreve a Timóteo, ele está escrevendo a um discípulo, e esse discípulo, ele é chamado a uma coerência de vida. Timóteo é relativamente jovem, né? Mas ele assume uma grande responsabilidade, que a responsabilidade é de liderar uma comunidade, de liderar uma comunidade cristã que estava nascendo. Quando eu fiquei bispo, eu tinha 46 anos, e eu fui ordenado no dia do meu aniversário, então no dia que eu fiz 47 anos. Cheguei em São Paulo com 47 anos e comecei a visitar, comecei a conhecer a região, e numa das primeiras visitas que eu fiz, teve uma senhorinha já bem idosa, que ela chegou para mim e falou assim: o senhor não acha que o senhor é muito jovem para ser bispo? Aí eu falei para ela: reclama com o Papa Francisco, porque foi ele que me nomeou, eu não pedi para ser bispo, né? Mas a gente tem sempre essa ideia, assim, de que a juventude é um problema, que a juventude é falta de experiência, que a juventude é falta de conhecimento. E São Paulo lembra a Timóteo que o problema não é a juventude, né? Mas ele recorda a necessidade de uma vida aberta à ação do Espírito Santo. O que nós rezamos ainda há pouco? Nós suplicamos, clamamos a ação do Espírito Santo. E vocês rezaram pedindo para que esse Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, me ajudasse nesse momento. Então, nós não estamos sozinhos, e nós não estamos aqui simplesmente para viver do jeito que a gente quer. Mas, se nós temos uma abertura ao Espírito Santo, nós somos capazes de ter o discernimento necessário para viver a nossa vida segundo o Espírito. O que é espiritualidade? É viver a sua vida segundo o Espírito Santo. É viver a sua realidade segundo o Espírito Santo. Mas quando nós falamos de santidade, às vezes, nós somos meio assim, nós encontramos uma certa resistência, porque quando a gente olha para a imagem de um santo, a gente pensa em muitos anos de vida, uma pessoa que passou por muitas dificuldades, por muitas situações complicadas na vida, uma pessoa que foi consagrado, que foi padre, que foi freira, né? E por isso ela chegou à santidade. Ou nós imaginamos pessoas muito perfeitas, pessoas muito certinhas. Olha, essa pessoa aqui nasceu já com todas as virtudes, e é claro que ela ia ser santa. Nós imaginamos a santidade como uma realidade fora das nossas possibilidades. Nós imaginamos que não é possível ser santo. E no mundo que a gente vive, na realidade que a gente vive, existem muitas dificuldades, né? Em outros tempos, as dificuldades eram outras, mas nesse tempo, nós temos perseguições, nós temos desafios, muitas realidades próximas. Antigamente parece que era mais distante, mas hoje tudo isso é muito próximo. As possibilidades de pecado, elas são muito grandes. Então a gente fala assim: é impossível ser santo.
E aí a gente vai dizer uma coisa ainda mais forte. É impossível ser jovem, ser cristão, ser católico e buscar a santidade. Porque nesta realidade que nós vivemos, é impossível. Primeira coisa que nós temos que ter consciência. Nenhum de nós aqui é santo. Nenhum de nós aqui é perfeito. E Deus não está procurando perfeição. Deus está procurando pessoas para fazer um caminho de santidade. Não numa realidade diferente. Não se a gente fosse tirado daqui e colocado em um outro lugar. Não, mas nessa realidade, na família que você tem, no namoro que você tem, no lugar onde você trabalha, na escola que você estuda, nas relações que você tem com as pessoas. Aí Deus te chama à santidade. Santidade não é uma coisa para fora da vida, mas é uma coisa que nos coloca dentro da nossa realidade. E aí nós vamos entender os desafios que os santos tiveram e os desafios que nós temos. Nós vamos entender como Deus agiu na vida dos santos e como Deus age na nossa vida, que fazemos esse caminho de santidade. O que a igreja faz? A igreja pega alguns modelos, ela pega pessoas que têm virtudes reconhecidas, pessoas que têm essas virtudes muito claras, e ela diz assim: este homem, esta mulher, este jovem, este ancião, fizeram um caminho de santidade e chegaram à glória do altar. Se eles puderam, você também pode. É isso que a igreja fala. Quando a igreja propõe um testemunho de santidade, quando a igreja elege alguém neste caminho de santidade, ela está dizendo: a santidade é possível para todos nós. E justamente São Paulo, ele vai lembrar isso a Timóteo. O problema não é a sua juventude. O problema é saber se você tem a abertura a esse espírito, né? A juventude, ela tem que ser vista como um tempo de graça. Por quê? Porque na juventude existe muita capacidade, existe muita energia, e nós precisamos aproveitar esse tempo para viver bem a vida. Hoje, quando a gente fala de viver bem a vida, parece que viver bem a vida é aproveitar, é fazer as coisas extravagantes. Olha, eu tenho acompanhado algumas postagens do momento seguinte ao PHN, e uma coisa impressionante, os jovens falando da alegria de passar uma noite em vigília, da alegria de passar uma noite em adoração, da alegria de passar uma noite cantando junto com outras pessoas. Então nós precisamos mostrar para o mundo que tem uma possibilidade de ser jovem, de ser católico, ser alegre e ser feliz. É isso que nós somos chamados, é isso que vocês, de maneira pessoal, de maneira particular, são chamados na igreja. A ideia que precisa ficar clara para nós é que ser jovem não é uma desculpa para se afastar de Deus. Não é uma desculpa para dizer assim: agora eu tenho que aproveitar a vida e depois eu vou procurar a igreja. Primeiro que a gente não sabe se tem depois. Mas é importante que nesse contexto, nessa realidade, vocês testemunhem aquilo que vocês acreditam. É difícil ser jovem numa faculdade, jovem católico. É difícil falar de Deus num ambiente que reage de maneira negativa a qualquer proposta que você tenha de santidade. Se uma menina ou se um menino disser que vive a sua castidade, essa menina, esse menino serão desprezados. Mas a gente precisa entender uma coisa: atrás do que nós estamos? Do reconhecimento das pessoas, de fazer parte do grupinho, de fazer parte da panelinha, de fazer parte da turma, ou nós estamos dispostos a fazer um caminho de santidade? Essa pergunta, cada um precisa dar a resposta para si mesmo. É justamente este tempo, o tempo mais precioso, aonde cada um de vocês é chamado a esse testemunho.
numa realidade onde as pessoas não têm disposição para acreditar em Deus. Mas a igreja também não entra lá. A igreja, enquanto grande estrutura, ela também não consegue chegar lá. Mas ela chega até lá através do seu testemunho, através da sua vida. E Deus chama a juventude, né? Na Escritura nós temos muitos testemunhos de como Deus chama a juventude. O jovem Samuel é um desses testemunhos, né? Samuel era ainda jovem, ainda não conhecia Deus, mas o Senhor chama. E Samuel, aos poucos, vai amadurecendo este conhecimento de Deus. Toda a nossa vida será um tempo de amadurecimento no conhecimento de Deus. Mas, na juventude, Deus está chamando. Pode parecer que está num grupo de jovens, está numa caminhada de vida de igreja, é alguma coisa que te tira uma parte boa da vida. Porque essa é a realidade que é sempre falado para nós, né? Olha, se você está na igreja, se você está sendo privado disso ou daquilo, se você não tem a possibilidade de fazer isso ou aquilo, você está perdendo uma parte da sua vida. Na realidade é exatamente o contrário. Você está ganhando alguma coisa muito preciosa. Primeiro, porque você se conhece, você conhece pessoas, você sabe que tem alguém que te ama, independente do que você possa oferecer. Aliás, porque nós não podemos oferecer nada. Mas que você é amado por aquilo que você é, e não por aquilo que você pode oferecer. Deus não espera a pessoa ficar mais velha para chamá-la. Deus não precisa disso. Por que Deus precisaria esperar a minha velhice para me chamar, né? A minha história vocacional, ela é uma história um pouquinho diferente da maioria das pessoas que frequentam a igreja, né? A minha vida como chamado. Por quê? Porque eu nunca participei de grupo de jovens. Eu nunca fui coroinha. Eu nunca fui acólito. Aliás, eu nem gostava da igreja. Eu achava a igreja uma coisa chata. E achava que tudo aquilo que envolvia a fé era uma coisa muito antiga. E eu não tinha esse desejo de participar. Mas foi numa dessas situações, completamente sem motivo, sem razão, sem nada que fosse muito extraordinário, que eu escutei um chamado de Deus. E quando eu escutei esse chamado de Deus, eu também não entendia o que é que significava isso. Eu precisei procurar alguém para conversar, para dizer, olha, eu escutei isso, mas eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que isso quer dizer. E o padre que me acompanhou falou, olha, parece que é um chamado vocacional. Ok, o que eu faço com isso? Coloco no bolso, coloco na mala, onde é que eu coloco esse negócio? Ele falou, você precisa de uma orientação. Muito bem, eu procurei a orientação, né, fiz esse breve acompanhamento e hoje eu estou aqui. O chamado de Deus, às vezes ele acontece durante a nossa vida. O problema é que a gente não escuta. E uma pessoa não precisa ficar velha. Eu tinha 24 anos quando eu escutei esse chamado, né? E tem gente aqui bem mais novo do que isso. Mas escutar esse chamado mais cedo é uma graça de Deus. Porque quando nós escutamos esse chamado de Deus, nós somos privados, nós somos mais do que privados, nós somos escondidos, nós somos poupados de muitas situações na nossa vida. Vocês devem conhecer pessoas, amigos, pessoas que são parte da vida de vocês, que exatamente porque não conhecem a Deus, vivem um sofrimento muito grande, vivem uma realidade de muita angústia. E o interessante é que às vezes essas pessoas olham para vocês e falam assim, você está fora do mundo. Mas quando essa pessoa tem um problema, ela te procura para escutar alguma palavra de conforto. Ela te procura para chorar. Ela te procura para receber um conselho. Por que será?
porque na sua vida Deus tem falado, né? E nós temos grandes sinais, grandes testemunhos de que a juventude não é impedimento para a ação de Deus. O maior dos testemunhos que nós temos é o testemunho de Maria. Maria era uma menina, ainda jovem, e Maria certamente tinha os seus projetos, as suas ideias, ela tinha o seu caminho, ela tinha aquilo que ela imaginava. Mas acima de tudo, Maria tinha uma abertura para a vontade de Deus. Não é um problema que a gente tenha projetos, não é um problema que a gente tenha ideais, não é um problema que a gente tenha vontades. O problema é quando essas ideias, esses ideais, essas vontades, elas estão tão fechadas que a gente não permite que Deus entre na nossa vida, né? Se perguntar para mim qual era o projeto que eu tinha, eu vou dizer o seguinte: estava terminando faculdade, estava concluindo a faculdade, estava no último ano de faculdade, e eu tinha projeto de trabalhar com aquilo que eu tinha me formado, afinal era uma coisa que eu gostava, né? Hoje seria um profissional da área de TI. Então eu tinha essa vontade, mas esse chamado, ele provocou em mim um movimento que eu tinha que dar uma resposta, porque eu estava em busca de um sentido para a vida. Quando nós não temos um sentido para a nossa vida, nós somos levados para muitos lugares. Nós somos empurrados para muitas situações. Quando nos falta o sentido para a nossa existência, nós podemos querer colocar até fim na nossa existência. Vocês também devem ter amigos, vocês também devem conhecer pessoas que tentaram colocar um fim na vida por falta de sentido, simplesmente porque não vale a pena viver. Mas quando a gente encontra um sentido para a vida, quando a gente tem uma resposta que preenche a nossa existência, então nós começamos a fazer as coisas de uma outra maneira. Mas e aquilo que eu tinha pensado antes? E aquilo que eu tinha planejado antes, né? Uma das coisas que eu pensei, no momento que eu fui para o seminário, é que todo aquele conhecimento que eu tinha, que eu nunca mais ia usar. E até hoje eu uso desse conhecimento nas coisas que eu tenho que fazer. Deus toma os nossos planos, Deus toma os nossos projetos e faz os nossos projetos, os nossos planos, muito melhor do que aquilo que nós imaginávamos. Maria certamente tinha um projeto de ser mãe, um projeto de construir uma família. E o que é que Deus fez? Deus pegou o projeto de Maria e elevou esse projeto de Maria a algo muito melhor. Se a gente tem uma vida para ser gasta, e a gente tem uma vida para ser gasta, uma vida que é para ser usada, Deus toma dessa vida que Ele nos deu e faz alguma coisa muito melhor. Ou seja, a juventude, Deus toma dessa juventude para fazer algo ainda muito melhor. Você não está perdendo, você não está deixando de ganhar alguma coisa, por você ter um sentido, por você ter buscado esse sentido. Você não está gastando a sua vida à toa. Mas à medida que você se abre a essa ação, a essa história de Deus, toda a sua vida, toda a sua existência, toda a sua história, ela ganha algo muito maior. Quem segue esse sim, quem segue essa resposta, não se arrepende. Por isso a santidade, ela não é uma coisa que começa depois. Eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o meu caminho e depois, lá na frente, eu vou pensar nessa história de santidade. Não. Se hoje você escuta o chamado de Deus, e você escuta o chamado de Deus porque você está aqui, você não veio aqui só porque as suas pernas te trouxeram, mas você veio até aqui porque alguma coisa te moveu nesse sentido. Então, se você escuta esse chamado de Deus, essa voz de Deus, é para você o convite à santidade. E aí a gente vai entender que santidade não é uma coisa para a gente
mais velha, a gente vai entender que santidade não é uma proposta que nos tira da realidade do mundo, mas é uma proposta muito concreta, muito palpável da nossa realidade. Santidade não é uma coisa virtual. Santidade não é uma coisa externa, é uma coisa muito interna. Você não é pequeno demais para as grandes coisas, né? O que Timóteo pensa é que ele talvez fosse pequeno demais para as coisas grandes que Deus vai fazer na história dele. Quando a gente contempla a nossa história, nós vamos ver coisas, né, situações, acontecimentos, momentos que Deus passou, e a gente se surpreende com a capacidade que Deus tem de fazer as coisas na sua vida. Como eu nunca tinha pensado em ser padre, eu muito menos alguma vez pensei em ser bispo. E muito menos ainda eu pensava que viria para uma diocese como Piracicaba. Sabe como é que eu conhecia Piracicaba? Da música. O Rio de Piracicaba. Era só assim que eu conhecia a música. E se eu parar para analisar a minha história, eu tenho que ver todos esses fatos, né? E ver como é que eu cheguei aqui. Então, não é vitória, não é simplesmente por acumular competências, não é simplesmente promoção, mas eu preciso olhar para isso e perceber nisso a graça de Deus. Então, o que São Paulo diz a Timóteo, nesse trechinho, nesse versículo 12, que nós ouvimos, é simplesmente isso. Não é a tua capacidade, não é a tua força, mas é a graça de Deus que atua em você. Você, por si mesmo, você é incapaz de ser santo. Você, por si mesmo, é incapaz de viver a castidade. Você, por si mesmo, é incapaz de dar um testemunho. Mas a graça de Deus é capaz de agir em você e te levar a essa vitória. Nós não conseguimos fazer nada sem a graça de Deus. Então, São Paulo vai dizer a Timóteo nesse sentido, né? E aí nós temos alguns santos da igreja, né? Por exemplo, São Domingos Sávio. Antes morrer do que pecar. Domingos Sávio era uma criança, era um jovenzinho. E a gente pode olhar e falar, mas era muito simples ser santo naquela época. E aí a gente vai procurar um santo dos nossos dias e vamos encontrar Carlos Acutis. Sabe qual foi uma das primeiras coisas que a igreja pegou de Carlos Acutis para fazer uma busca na vida dele, para ver se tinha vida de santidade? O computador dele. Se pegasse o nosso computador hoje para olhar, ia encontrar uma vida de santidade ou uma vida pouco louvável. Se olhasse para a nossa vida hoje, nós íamos encontrar mais situações que nos puxam para baixo ou mais situações que nos puxam para o alto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a santidade, ela é uma proposta para todos. Algumas pessoas escutam com mais facilidade, outras escutam com mais dificuldade, sofrem mais para escutar isso. Mas se hoje você está escutando esse convite à santidade, e que não é uma coisa extraordinária, mas é que é só viver a fidelidade da vida cristã no seu dia a dia, comece nas pequenas coisas. Comece nas pequenas renúncias. Comece naquelas coisas que podem parecer muito pequenas, mas que quando você vai colocando isso em prática, isso te leva a uma virtude. O que é uma virtude? Virtude é a repetição de um hábito bom. E vício é a repetição de um hábito ruim.
Quando você começa a repetir alguma coisa que isso te prejudica, você entra no vício. E quantas pessoas se perdem no vício? Quantos vícios nós temos nos dias de hoje e que isso acaba prendendo as pessoas? Muitos jovens buscam prazer, mas querem algo mais profundo. É interessante como que a busca do prazer, ela não oferece limites, né? E quando já não se satisfaz mais com esse prazer aqui, é preciso de alguma coisa mais forte. É preciso de alguma coisa mais forte. À medida que isso vai crescendo, a vida vai sendo tomada, a vida vai sendo destruída. E as pessoas se tornam escravas. O mundo diz assim para você: quanto mais você viver a sua juventude de uma forma livre, mais liberto você vai ser. E a gente precisa concluir que quanto mais você vive essa liberdade desenfreada, mais escravo você se torna. Escravo das suas vontades, escravo dos vícios, escravo dos seus prazeres, escravo das coisas que o mundo oferece, daquelas situações que não trazem vida. E é por isso que uma pessoa sem vida, uma pessoa sem objetivo, uma pessoa sem razões suficientes para viver, ela acaba tirando a própria vida. Por quê? Porque não tem sentido. E à medida que perde o sentido, ela perde todas as razões de viver. A felicidade verdadeira, ela nasce de um coração entregue, né? Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, nós não vamos encontrar homens e mulheres perfeitos. Nós vamos encontrar homens e mulheres pecadores. Isso para nós é um consolo. Porque se a gente estivesse buscando a perfeição, a gente ia olhar para essas pessoas e falar assim: é impossível viver isso aqui. Quando a gente olha para a vida dos santos, nós também não vamos encontrar homens e mulheres perfeitos. Santo Agostinho, que é um santo dos primeiros séculos, ele tem uma frase que ele dizia assim: tarde te amei, beleza tão bela. E Santo Agostinho, já lá no auge da sua vida, né, naquela idade ali, por volta dos 30 anos, era já bastante velho naquela época, né? No auge da sua vida, Santo Agostinho vai falar assim: por que que eu não encontrei essa beleza antes? Por que que eu não encontrei a Deus antes? Por que que eu não conhecia a Deus antes? Santo Agostinho olha para a sua vida e ele vê os pecados da sua juventude, né? Santo Agostinho viveu uma vida completamente desenfreada, uma vida completamente desregrada, uma vida completamente desnorteada. Mas naquele momento, quando ele se encontra com Deus, através da escuta da sua palavra, através de um canto que estava sendo cantado, então ele escuta, e aquilo ali tem uma força muito grande na vida dele. É uma capacidade de transformar a vida de Santo Agostinho. E a partir daquilo ali, ele tem uma grande transformação, uma grande mudança, né? A escuta da palavra de Deus, ela sempre supõe na nossa vida uma mudança, uma transformação. E se nós fazemos esta mudança ainda na juventude, nós não estamos perdendo, mas nós estamos ganhando ainda mais. Felicidade verdadeira nasce de um coração entregue, né? Felicidade verdadeira não nasce daquilo que você pode oferecer hoje ao mundo. O mundo hoje, ele cobra a sua juventude, sua capacidade, ele cobra a sua sexualidade, ele cobra a sua beleza, mas tudo isso são coisas passageiras. Elas vão acabar, elas vão passar. E quando passar, que não tiver mais nada para você oferecer, o mundo te descarta. Apenas Deus te recebe como você é, do jeito que você é. Ainda que na aparência, na realidade humana, isso esteja desgastado, Deus é o único que tem a capacidade de te receber de volta. Paulo diz para Timóteo, não apenas ser correto,
mas ser modelo. Paulo nos chama Timóteo e diz assim: você precisa ser certinho, mas você precisa ser modelo. Vocês já pensaram que para muita gente vocês são modelo, não por causa da beleza externa, não por causa da juventude, mas por causa do segmento, por causa da vivência da fé, né? Tem muita gente que só vai conhecer o caminho da igreja conhecendo você. Ele só vai pensar que vale a pena ir à igreja porque ele vê na sua vida alguma coisa que comprova que vale a pena ser cristão. Olhando para a Gabi assim, a gente não vê nada que seja muito atraente, né? Tadinho, né? A gente vê o coque aqui, mas não tem nada assim, né? Mas a Gabi, talvez pelo jeito dela testemunhar a fé, dela vivenciar a fé, às vezes a pessoa vai olhar para você e vai reparar só no rosário que você reza. Mas isso é suficiente para que Deus toque o coração dessa pessoa. É isso que nós precisamos pensar. Então, quando São Paulo fala para Timóteo que não adianta fazer bem, mas é preciso ser modelo, aqui nós podemos encontrar uma palavra que toca a cada um de nós, que também somos chamados a ser modelo de virtudes, modelo de pessoas que caminham na escuta da palavra de Deus. Ser educado, verdadeiro, respeitoso, mesmo nas redes sociais. Tem hora que nas redes sociais dá vontade a gente xingar, não tem? Dá vontade a gente responder ao pé da letra. Eu estava conversando com a Gabi, a gente estava falando disso, de um podcast que teve esses dias, né? Quando a gente vai acompanhando os comentários, e aí durante o podcast eu abri e vi os comentários lá, né? Dá vontade da gente responder. Mas para quê que eu vou alimentar isso? Para que eu vou alimentar discórdia? Para que eu vou alimentar rixas? Como é que nós usamos as redes sociais? Como é que nós usamos aquilo que está à nossa disposição? Santa Maria Gorete perdoou seu agressor antes de morrer, né? Perdoar é um negócio complicado, né? Porque perdoar significa que você não está fazendo conta daquilo que o outro fez, mas você tem o desejo profundo de não ver a maldade na atitude do outro, mas você tem esse desejo de ver a bondade no outro, mesmo quando o outro é insistente. Santa Maria Gorete perdoa no momento da morte, ou seja, sabe que vai morrer e ainda assim perdoa. Sabe que é inevitável aquela situação e ainda assim ela perdoa. Mas isso aqui é motivo de a causa disso aqui é uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Por que ela fez isso? Porque ela tinha um sentido maior para a sua vida. E o sentido maior da sua vida não se esgota na vontade daquela pessoa matá-la. O sentido da vida dela vai além daquela realidade. Qual é o sentido da nossa vida? Porque se nós estamos buscando apenas uma recompensa, uma realidade aqui, nesse mundo, nós vamos encontrar só decepções. Nós vamos encontrar só situações que sejam o contrário daquilo que nós esperamos. O espírito generoso, servir na paróquia, cuidar da família, ajudar os colegas, isso aqui parece umas coisas que são fora da casinha, né? Mas a família é um dos lugares mais difíceis da gente testemunhar a nossa fé. É um dos lugares mais difíceis da gente viver a proposta de santidade. Sabe por quê? Porque lá na sua família, todo mundo te conhece. Todo mundo te conhece e sabe quais são as coisas que você não gosta. Eu detesto que mexe no meu cabelo.
Então, alguém vai lá e faz isso aqui. Eu detesto que alguém suje o meu óculos. Aí alguém vai lá e suja o óculos dela. Isso aqui é um impedimento para a santidade. Porque como todo mundo sabe disso, o irmão, a irmã, a mãe, o pai, o tio, a tia, agora ela vai ter que limpar o óculos. Vai justamente naquilo que faz ela sofrer. A família é um dos lugares mais difíceis para a vivência da santidade. Mas é aí que você é chamado a dar um testemunho. Ficar alegre aqui é fácil, mas ficar alegre na mesa de jantar e deixar o celular desligado na hora do jantar é difícil. Participar da reunião de família, sem toda hora ficar procurando o que está acontecendo, né? Ter aqui 500 pessoas, 500 amigos, 1000 amigos, que você vão curtir aquilo que você postou, é fácil. O difícil é você curtir o momento que você está vivendo com a sua família. Mas a santidade não vem pelas curtidas do Instagram. A santidade vem pela vivência familiar. Ela vem pelo testemunho de vida. Ela vem pelo seu empenho naquela realidade. A santidade, ela vem no suportar determinadas circunstâncias e ver como aquelas circunstâncias te ajudam no caminho de santidade. Santidade não é ter o pai perfeito, mas é às vezes ter um pai que é alcoólatra. Santidade não é ter a mãe perfeita, mas é às vezes ter uma mãe que não te dá a atenção que você gostaria. E você pensa, mas como é que é possível ser santo assim? Né? Se você tem uma razão de ser, e você sabe que tem um Deus que te ama acima de todas essas coisas, você será capaz, ainda que neste sofrimento, vivenciar essa realidade. Isso é santidade. Não é a perfeição da família. Não é o pai perfeito. Não são os irmãos perfeitos. Não são os irmãos que são bonzinhos com você. Não é uma realidade onde você foi poupada de tudo. Mas é uma realidade onde te chama a um testemunho de vida. Fé vivida com coragem, não ter vergonha de ser católico, né? A gente costuma escutar muito uma frase assim, é lindo ser católico. Ok, é lindo ser católico. Mas nós precisamos completar essa frase. É difícil ser católico. Não é fácil ser católico. Não é fácil ser santo. Porque não basta ir à missa. Você tem que viver a missa. Não basta fazer catequese. Você tem que testemunhar o encontro com Cristo. Então a gente precisa parar com essa história de dizer assim, não, as outras religiões são exigentes, mas somos nós que deixamos as exigências da fé. Somos nós que relaxamos com as coisas da fé. Você não pode, não deve beber desvairadamente e cair na rua. Ah, não, porque na nossa religião não tem, nós podemos beber. Espera lá, mas ninguém disse que você pode beber até cair. Ninguém diz que você pode usar do seu corpo de tal forma sensual que você seja causa de pecado para os outros. Ninguém diz que você pode abusar da tua sexualidade. Não, porque naquela outra igreja lá é proibido. Mas quem diz que para nós não é proibido? Quem diz que nós não temos regras? Pode ser que nós tenhamos começado a fazer descaso das regras, que nós vamos nos esquecendo das regras, mas elas estão aí. O que nós precisamos é recordar, relembrar essas regras. E aí está a proposta de santidade.
A gente olha para algumas pessoas, né? E a gente começa até assim, fazer crítica disso, daquilo outro, né? Olha, não tem problema nenhum usar o véu na igreja. Mas não adianta ser santo só na igreja. Não adianta usar o véu só na hora de ir na missa. É preciso viver de acordo com aquilo que é ensinado pela fé. Não adianta dizer que a gente tem o catecismo da Igreja Católica, se nós não praticamos aquilo que está no catecismo da Igreja Católica. Não adianta dizer que nós somos a favor da vida, mas fazemos de tudo para não ter nenhum problema de fazer aborto, né? Porque faz tudo com muita proteção. Aí tem um problema com a santidade, porque nós não entendemos o que é a castidade. Castidade não é só não ter relações sexuais. Castidade é se privar, é fugir das ocasiões que levam para isso. A gente tem um namoro santo, porque a gente não tem relação sexual. Mas faz cada coisa que, né? Isso não é castidade. Mas o chamado à santidade, ele encontra todos os caminhos da nossa vida. E é o todo, não é só numa parte. Eu não tenho uma vida sexual. Mas e a outra coisa aqui? Eu respeito o meu próximo, eu amo o meu próximo. Eu sei me relacionar com as pessoas. Eu tenho convivência com as pessoas. Isso tudo é santidade, gente. Isso tudo faz parte de uma realidade de santidade. A gente não pode colocar santidade só numa coisa estática que é ir à igreja. Não, mas as pessoas estão olhando para você. E quando elas olham para você, o que elas enxergam? A pureza é força e não fraqueza, né? A gente olha para a pessoa assim, uma pessoa que está buscando uma vida de santidade, fazendo um caminho de conversão, e a gente fala assim, não, mas isso aqui é uma fraqueza. E nós precisamos parar com esse complexo de inferioridade. A força dos santos, a virilidade dos santos, foram homens e mulheres que viveram com força a sua fé, e parece que a gente foi esquecendo disso. E hoje viver a nossa fé quase que não precisa de esforço nenhum, né? Se você fizer mais ou menos, está tudo certo. Fez catequese, vai ali, confessa de vez em quando, né? Tira os pecados, mas já sai da igreja com vontade de pecar de novo. Quando não, as confissões são a ladainha, né? Tudo na mesma ordem. Fiz isso, nem reflexão de vida não tem. Por quê? Porque falta uma realidade mais profunda. A pureza no olhar, né? Nosso olhar às vezes é contaminado. A gente olha para uma pessoa e já faz um julgamento. A gente olha para uma realidade e já tira todas as conclusões possíveis, né? E o exibicionismo, e a mostra, tudo isso atenta contra a pureza do olhar. O olho é a janela da alma. O que está passando pela nossa janela? O que está alimentando a nossa alma? Porque se você fica procurando coisas que não te levam para um caminho de santidade, você vai encontrar. E o diabo não precisa nem fazer muito esforço, né? É só abrir a janela, que já está tudo aí. A maneira como nós olhamos, a maneira como nós sentimos. Mas as pessoas são muito maliciosas. Sim, as pessoas são, mas eu não preciso participar da rodinha das piadas. Eu não preciso participar do grupinho de WhatsApp que compartilha determinadas imagens que a gente fala, Jesus toma conta, né? Mas a gente salva e depois a gente envia.
Isso é santidade. No tempo de Santa Maria Gorete não tinha rede social, mas no seu tempo tem. E aí como é que você usa isso? Como é que você usa neste contexto de uma vivência concreta de santidade? Ser santo é isso. Eu tenho que ficar fora dos grupos? Não, não precisa. Mas também não precisa curtir. Também não precisa curtir aquilo ali. Né? Também não precisa se apegar àquilo ali. Ser livre para amar sem deixar escravizar-se pelos desejos, os nossos desejos, né? Que nos escravizam, que nos tornam servos de alguma coisa. Olha, a repetição de um ato, ele gera em nós dependência. Dependência disso, dependência daquilo. Às vezes a gente tem dependência de reconhecimento dos outros, né? No mundo hoje, das coisas virtuais, das coisas das redes sociais, às vezes tem pessoas que têm uma dependência, né, de ser reconhecida. Se eu postar um negócio e ninguém curtir, ninguém comentar, né? E vocês já viram como que algumas postagens são falsas? A gente pode estar numa situação, às vezes, cansado e assim, né? Aí vai lá e faz uma foto aqui, procura um filtro legal, dá uma repaginada na cara, põe aquilo ali, nossa, espetacular, né? Mas ninguém sabe o sentimento que você está dentro do coração. Ninguém conhece a tua alma. Deus conhece a tua alma. E Deus não usa filtros para isso, né? Não ter medo de chegar-se a Deus. Carlos Acutis, na vida dele, né? A gente vê assim, alguns pequenos vídeos, né? Algumas coisas assim. A gente vê a alegria, né? E de um jovem fala assim, não, mas eu quero ser santo. E a gente acha aquilo bonito, mas a gente olha para nós e fala assim, mas será que eu teria coragem? Ou será que eu faço isso? Será que as minhas atitudes chamam a isso? Santos jovens existiram, existem, e podem ser nossos amigos no caminho, né? Tem uma imagem de São João Paulo II, que sempre me marcou, numa jornada mundial da juventude, em Roma, que São João Paulo II pegou a bengalinha dele e fez assim, deu uma girada, né? Ele estava andando de bengala, mas ele deu aquela giradinha assim. É uma alma jovem, é um santo que fala das coisas do nosso tempo, que fala das realidades do nosso tempo. Não são pessoas idealizadas, são pessoas concretas, são pessoas reais, e nós temos que enxergar a santidade como uma coisa real. Santa Chiara Badano, a luz do sofrimento, diagnosticada com câncer aos 17 anos. Aos 17 anos. Não perdeu a alegria nem a fé, e dizia, por ti, Jesus, se tu queres, eu também quero, né? A gente tem um jeito de falar assim, eu quero a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus seja minha. Uma menina de 17 anos com câncer, o que essa menina podia esperar da vida? Né? A gente pode olhar para a vida e falar assim, nossa, um projeto de vida tão bonito, tanta coisa para ser construído, e terminar desse jeito. Mas uma santa que viveu uma vida que valia a pena ser vivida. Não é uma vida chata, não é uma vida sem graça, né? E às vezes a gente tem tanta coisa na vida e não valoriza aquilo que tem. São Domingos Sávio, santidade no cotidiano, né? São Domingos Sávio falava isso. São José Maria Escrivá também fala disso, né? Santidade nas coisas cotidianas. Gente, a gente não precisa procurar ocasião para ser santo. É só fazer bem feito aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós temos que fazer. As coisas cotidianas da nossa vida, as coisas mais simples, né? Se é para estudar como se
aquilo fosse realmente como realmente é importante. Se nós temos que ajudar alguma coisa, alguma pessoa a fazer isso como realmente uma coisa importante. Não é fazer pela metade, não é fazer mais ou menos, fazer depressa, né? A gente tem muito tempo para ficar nas redes sociais, mas para fazer uma coisa que realmente vale a pena. São Domingos Sávio, um menino comum com um coração extraordinário. Nós todos aqui somos pessoas muito comuns, né? O que faz extraordinária a nossa vida? A presença de Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu certamente hoje estaria cuidando de alguma coisa, tal, mas sem nenhum preenchimento. O que faz a minha vida ser diferente? A ação de Deus. É só isso. A igreja, eu vou fazer 26 anos de padre e 10 anos de bispo. Se eu pudesse contar todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu só ia ver graça de Deus. A igreja me permitiu fazer coisas que eu nunca tinha imaginado. Morar fora do país, estudar outra língua, aprender, conhecer outras culturas. Mas eu tenho que reconhecer que tudo isso é graça de Deus, é ação de Deus, não é uma coisa que é fruto da minha capacidade. Sem esta ação concreta de Deus, tudo é muito assim, sem graça. Na vida de São Domingos Sávio, um menino comum, mas que se abre ao extraordinário de Deus, uma capacidade de perceber isso. Santa Maria Goretti morreu aos 11 anos ao defender a sua pureza. Aos 11 anos morrendo, defendendo a sua pureza. Que consciência extraordinária tinha aquela menina. E hoje se julga que a pureza é um contravalor. É um contrassenso ser puro. É feio, é démodé, é fora de moda, é fora de contexto. O jovem, a jovem que se guarda para um casamento é considerado uma coisa extravagante, uma coisa sem valor. O jovem, a jovem que quer ter um namoro santo, às vezes encontra incompreensão e dentro da igreja. Não é fora da igreja, não. Porque não são as pessoas de fora da igreja que pensam assim. Muitas vezes os de dentro da igreja também pensam. Para quê? A gente já tem recurso para a gente não cair numa situação indesejada. Isso tudo está aí. Mas uma menina de 11 anos que se guarda na sua pureza. Perdoou seu assassino e rezou por ele, né? Por coisas muito menores, não existe perdão dentro das nossas famílias. Por coisas muito menores, não existe perdão dentro das nossas famílias. Irmãos que não se perdoam, filhos que não perdoam seus pais, e assim por diante, por muito menos do que isso. E não é a vida que está em risco, às vezes são coisas muito pequenas. O exemplo de Santa Maria Goretti, seu exemplo toca corações ainda hoje, né? Por que ainda hoje a igreja coloca esses testemunhos de santidade? Os testemunhos de santidade que não param por aí. Não são apenas os santos do passado. A igreja tem nos recordado isso com santos que são do presente, né? Carlos Acutis tinha a sua canonização já marcada, né? E aí aconteceu o falecimento do Papa Francisco e essa canonização ela foi adiada, né? Mas é alguém que já tem as suas virtudes, a sua vida de santidade reconhecida. E um santo do nosso tempo, nas coisas do nosso tempo, no mundo das redes sociais, um santo que jogou videogame, né? Então é possível fazer tudo isso.
É possível fazer nesse tempo, nas coisas reais. E se nós queremos uma vida de santidade, é preciso que a gente tenha consciência de que esta vida de santidade, ela não depende de coisas extraordinárias. Ela depende de fazer o ordinário na nossa vida.